Gente, eu peguei, tirei foto da placa, fiz BO, enfim, né? Todas as coisas que a gente sabe que tem que fazer. Falei, eu vou ficar discutindo? Não vou ficar discutindo. Não vale a pena, sabe? É isso. Hoje na sua vida, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que parar para pensar isso. Você tá num acidente de trânsito, não adianta você descer do carro estourado. Ah, você não viu, você é louco. Não vai resolver. Não vai te resolver. Vai te trazer mais um problema, porque dependendo da forma que você abordar, você pode ter ali uma violência da parte do outro, você não sabe. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Você não sabe. Então, assim, não vale a pena você discutir, sabe? Claro, aconteceu uma colisão, desce, né? Pergunta, ó, você quer vir dar uma olhada? Aconteceu isso no meu carro. Se a pessoa falar não, bastou. Você não tem que ficar lá batendo boca. É a mesma coisa. Ah, isso a gente, isso não é técnica. Isso não é técnica. É você, de forma até racional, né, ver como é que tá a sociedade e falar, não, eu não vou agir dessa forma, e você ter o seu autocontrole, inclusive emocional, para determinadas situações, porque na hora realmente o sangue sobe. Mas você é aí que você tem que ter um autocontrole. Porque ter um autocontrole quando tá tudo legal, beleza, né? Beleza, tá tudo certo, ok. Mas e ter um autocontrole quando você tá numa situação complicada? Então, isso você tem que ter esse autocontrole, né? Em todos os momentos difíceis que eu passei, eu não vou dizer para vocês que na hora eu não pensei, meu Deus do céu, né? O que tá acontecendo? Onde eu me perdi? Onde eu perdi a mão? Por que eu tô passando por isso? Assim, sabe? Mas assim, não no sentido de culpar a espiritualidade, de culpar Deus, não. No sentido realmente de se questionar para vir uma resposta, né? Para que você tenha um sinal, para que você consiga enxergar aquilo que você não estava enxergando. E muitas vezes a gente não enxerga no momento que está acontecendo. A gente vai enxergar só depois. Assim, só depois. Quando dá algo errado, você não enxerga. Depois você vai entender o porquê aquilo deu errado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, se algo estiver dando errado na sua vida, calma, calma, porque você vai entender o porquê tá dando errado. Ou a resposta vai vir rapidamente, no mesmo dia, na mesma semana, ou vai demorar ainda um pouco para vir a resposta, mas ela vai vir. Você não vai ficar sem resposta, né? Pede a resposta, pede, né? Eu não sei sua crença, pede, pede. E nessas horas, gente, uma coisa também que eu considero bem importante é você acreditar em algo, sabe? Você ter a sua crença. Isso é muito importante, porque te mantém de pé nos momentos difíceis da sua vida, né? Nos momentos em que você realmente se vê sozinho, se vê sozinha, né? Que você tá passando e assim, e realmente, né? Você e você, sabe? É aquele choro debaixo do chuveiro, né? Que as pessoas não veem, só vê depois quando tudo tá bem, mas não imagina, né? Muitas situações que você passou na sua vida ou que você está passando. Mas essas situações, é como eu disse, todos nós passamos. Todos nós passamos. E é uma experiência, né? Tem pessoas que passam por questões de saúde, tem pessoas que passam por questão de relacionamento, por questão profissional, de dinheiro, enfim. Mas todo mundo passa por esses momentos. Todo mundo passa. E é aí que a gente vê, né? Depois que a gente passa, ou quando a gente tá passando, a gente vê o quanto a gente é forte. Aí aquela frase, né? Não sei se vocês já viram nas redes sociais, né? É, acho que é tipo assim, sabe, gente, que eu sou meio ruim pra fazer lembrar dessas situações, mas assim, mais ou menos assim.
Isso é coisa de homem, sabe? Não é de menino. Isso é coisa de mulher, não é de menina, sabe? Porque você fala, caramba, não é de menina, é realmente de mulher, de ir resolver, né? De homem, de ir resolver. E aí você vê o quanto você é forte e o quanto você consegue superar situações, né? Claro, eu nunca tiro a participação do plano espiritual, que eu acredito muito, sou muito conectada, né? Então, nos momentos mais difíceis, gente, são os momentos em que você vai ver, você vai testar sua saúde física e mental, você vai testar a sua resiliência, a sua capacidade de suportar, a sua capacidade de decidir rápido, a sua capacidade realmente de você falar, eu acredito em Deus, será? Nessas horas você vai realmente testar, né? Na hora que você tá passando por uma situação que você, assim, você dorme e você não sabe como vai ser no outro dia, sabe? Pessoas que eu já ouvi relatos de falar, eu não cheguei a passar por essa situação, sabe, gente? De às vezes você ter dinheiro para comer num dia e no outro dia você não saber se você vai ter dinheiro para comer. Assim, surreal. Passei por situações de ter que, enfim, contas para pagar, boletos, e de não saber realmente se eu ia conseguir pagar no dia seguinte, né? Meu pai, inclusive, é empresário, então eu tenho muito essa veia, né? Um pouco empresarial. Aí a gente faz, às vezes, algumas loucuras, mas de realmente não saber, sabe? E isso é muito complicado, muito complicado. E trabalhar, gente, a mente para você não desenvolver uma crise também de ansiedade, uma síndrome do pânico, porque quando você passa por uma situação difícil, eu vejo muito que o sono, ele é prejudicado, né? Aquela preocupação na hora de dormir, que às vezes você tá dormindo, já aconteceu comigo, de estar dormindo e acordar de madrugada pensando, sabe, para ter ideias de como vai resolver. Mas uma coisa que eu aprendi e que me mantém bem firme e faz cada vez mais praticar isso, porque eu pratiquei e eu sei que funciona. Por isso que eu digo para vocês, a gente supera muitas situações da nossa vida porque a gente pratica e a gente vê que funciona. E eu falo para você, faça o teste, testa, testou? Ah, funciona legal. Porque muitas vezes o outro tá falando, mas você não sabe se com você isso faz sentido. Você não sabe. Então eu acho que isso também é uma postura madura. Hoje, se alguém falar para mim assim, por exemplo, você vai ter que colocar tal carga, né, num aparelho da musculação para levantar, vai. Ao invés de eu falar, eu não consigo, eu não sei. Claro, né, gente, se for algo óbvio, né, se for algo muito surreal daquilo que eu tô acostumada a levantar, eu vou falar de cara, né, isso daí eu não vou conseguir. Isso é óbvio. Mas se não for surreal, se estiver dentro ali do que eu posso, eu não vou falar assim, eu não vou conseguir. Eu vou falar, coloca a carga e eu vou ver se eu consigo. Eu vou testar. Eu vou testar para ver se eu consigo. E na vida eu percebo que é muito disso, de você testar para ver se você consegue. Então, momentos em que eu estou com dificuldade, com problema, o que eu faço? Eu foco na solução daquele problema. Então, se eu preciso pagar uma conta e eu não tenho dinheiro, eu foco no dinheiro, que é a solução do problema. No seguinte sentido, eu preciso criar o dinheiro. Eu até estava conversando com um amigo meu, né? O dinheiro, ele é uma energia. Então, quando você fala assim, o que eu faço para conseguir dinheiro, né? O que eu faço para... Não é o que você faz para você conseguir dinheiro. Não é essa a pergunta. A pergunta é como eu crio dinheiro. Dinheiro é criado. Se você vende um produto, você está criando dinheiro. Porque aquele produto, ele vai reverter em dinheiro para você. Veja. Então não é, como eu consigo dinheiro? O que eu tenho que fazer para conseguir dinheiro? Não, tá errado.
Não é conseguir o dinheiro. É eu vou criar o dinheiro. Eu crio o dinheiro que eu preciso. Entende? E você tem que trabalhar em cima disso, em cima de criar o dinheiro que você precisa para realizar os seus objetivos, seus sonhos, seus desejos. É exatamente isso. É focar naquela solução. Então, se eu estou com um problema no meu relacionamento, não adianta eu ficar falando para todo mundo: ah, eu estou com um problema no meu relacionamento, eu estou com esse problema, eu não tenho atenção no meu relacionamento, eu não estou tendo atenção no relacionamento. Não adianta. Porque você vai ficar falando isso, repetindo isso várias vezes. Imagina você ficar pensando isso e você falar em voz alta isso várias vezes. Como que o seu corpo, os seus corpos, na verdade, né? A sua mente, o teu cérebro vai absorver. Porque quando você fala, gente, você... Eu não entendia isso, tá? Isso é muito surreal que eu vou falar. Eu não entendia isso. Quando você fala, você dá um comando. Você profetiza. Você tá profetizando. Falar, você tá, fala, você profetiza. Meu relacionamento tá péssimo. Meu relacionamento tá péssimo. Meu relacionamento é uma porcaria. Tá dando tudo errado. Tá uma porcaria. Tá dando tudo errado. Uma porcaria, tudo errado. Imagina você ficar falando isso várias vezes. Os seus corpos, né? O mental, o astral, o espiritual, tudo que você imaginar, físico, tua mente, você vai acreditar que tá péssimo o seu relacionamento. Que tá tudo horrível. Porque é isso que você está falando. É isso que você está profetizando. É isso que você está pensando. Tem pessoas que falam assim, olha, tudo é forma com que você fala. Por exemplo, quando você vai sair de casa, toma cuidado para você não ser assaltado. Olha a frase, gente. Olha o absurdo. Toma cuidado pra você não ser assaltado. Você tá falando em assalto. Não. Vai sair? Vai com Deus, se cuida, né? Um bom passeio. Palavras assim, sabe? Não palavras negativas. Assalto, cuidado com a violência, cuidado com o roubo, sabe? Essas palavras ruins, com carga energética ruim. A gente sabe disso. Eu não preciso ficar falando pra você. Pra quem tem televisão, internet, tá acompanhando as notícias, sabe disso. Eu não preciso ficar falando isso. Sabe? Teve uma vez que eu vi uma... Acho que foi no Instagram. Acho que era uma criança que ia no escorregador. E a mãe fala... E a criança, ela sentou, né, lá no altinho pra poder escorregar. E ela olhava pra mãe. E aí acho que a mãe falava assim, vem devagar pra você não cair, ou toma cuidado pra você não cair, né? Falava mais ou menos isso. Porque a criança, ela tava meio receosa, sabe, de escorregar. Ela tava meio com medo. E aí mostrou ali um outro pai, uma outra mãe, e falava assim, tenha coragem. Vem. Tenha coragem. Gente, são coisas, pode parecer besteira, tá? Mas dependendo do que a pessoa fala pra você, muda a sua vida. Assim, muda a sua vida. Dependendo do jeito que ela fala, dependendo da forma com que ela te olha, ela te dá uma confiança que muda aquilo. E é surreal. Se você tinha um medo, se você tinha uma dificuldade, parece que meio que vai assim, sabe? A coisa some. Eu lembro também de uma oportunidade, isso aconteceu comigo. E eu tava no tatame, na aula de defesa pessoal, Krav Maga, pra quem não sabe eu faço. E eu tinha que fazer um rolamento e por cima de uma caixa, né? São umas caixas de madeira. E eu tava assim,
gente, eu tava com medo, sabe? Eu tava com medo porque, assim, se eu não rolo direito, eu posso me machucar, né? Bater o meu joelho, enfim, e acabar machucando e tudo mais. Então, tem uma técnica. Só que, assim, a gente já vai treinando o rolamento, né, há muitos meses. E eu lembro que o professor, né, ele parava assim, ficava, né, olhando a gente rolar. E aí, na hora que eu olhei pra ele, que eu tava meio com receio, ele olhou pra mim e ele fez assim com a cabeça, né? Tipo, vai, sabe? Vai que eu tô falando pra você e que você não vai machucar. Gente, me deu uma força, mas assim, surreal. É claro que a gente vai trabalhando sempre o rolamento e tudo mais, né? E ele sempre fala, é só uma caixa. E na verdade, é como se não tivesse caixa. Porque na hora que você vai rolar, você rola e joga teu corpo numa distância. Eu só coloquei algo aqui agora, mas é como se não tivesse esse obstáculo. Não trava, porque na hora que você coloca alguém deitado, uma caixa, um objeto, e você vai rolar, você trava. Isso é muito louco, você trava. Na hora que ele olhou pra mim, ele falou aquilo, gente, eu rolei. Na hora que eu terminei de rolar, que eu olhei, ele olhou pra mim, ele fez assim, caramba, tipo, meu, muito bom, sabe? E assim, eu fiquei muito feliz, gente, porque é uma superação pra quem tem medo de alguma coisa, pra quem tem receio, né? Tem pessoas que têm, assim, realmente é uma sensação muito grandiosa, sabe? Que não adianta eu falar pra você. Se você tem medo, você tem que ir e você tem que experienciar. Então, não adianta eu falar pra você, ai, faz uma técnica, ai, fecha o olho, ai. Gente, é você ir e experienciar. Então, o que eu tô dizendo isso? Dependendo o que você fala, a forma com que você pensa, a forma com que alguém olha pra você, muda a sua vida. Então, a partir de hoje, né, eu proponho para vocês, e isso eu já estou fazendo na minha vida, tire toda palavra negativa. Tire tudo que for negativo do seu vocabulário. Tudo que for negativo do seu pensamento, da sua mente, para te sabotar. Então, por exemplo, você tá super feliz, né? Suponhamos, você foi chamado para uma entrevista de emprego e você passou. E você vai começar a trabalhar amanhã, quarta-feira. E aí, de repente, vem um pensamento sabotador. Tipo assim, ai, será que esse chefe não vai ser igual ao meu outro chefe? Nossa, meu chefe era tão ruim, eu mudei de emprego por conta disso. Meu Deus, será que essa pessoa não vai ser pior? Isso é um pensamento negativo. Então, na hora que vem, você corta. Você tem que cortar, gente. Porque eu não vou falar pra você que às vezes não vem. Vem, tá? Vem. Quando você tá feliz, quando você tá vivendo um momento de felicidade, quando você tá vivendo uma conquista na sua vida, quando você tá tendo uma ideia. Quantas vezes você tem uma ideia e aí você já meio que paralisa? Ai, será que vai dar certo? Eu não sei. É o pensamento sabotador. Então, assim, já apaga isso. Na hora que vier, já dá um decreto, fala, eu cancelo, cancelo, cancelo. Decreta para tirar isso da sua vida. Você vai... Isso é um exercício. Conforme você for praticando, gente, hoje, na hora que vem um pensamento sabotador ou negativo na minha mente, na hora, é automático eu cancelo. Porque assim, de tanto eu treinar isso, sabe? De tanto realmente eu treinar, eu falar, não, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar meu sentimento, eu preciso mudar a forma de agir. Isso é treinável. E isso qualquer pessoa que obviamente, né, tem suas faculdades mentais em dia, consegue fazer, consegue desenvolver, tá? Então essa já é uma dica para você. Não deixa nada assim, sabe, te afetar por muito tempo. No seguinte sentido, se alguém falar algo que você não gostou, que te deixou na hora chateado, você vai chorar, às vezes você vai ficar pensando naquilo, mas se conecta, né? Mais uma vez, se você acredita em Deus, pede para Deus limpar aquilo de você, pede para tirar, pede para que você não continue pensando sobre aquilo, para você mudar aquele pensamento, para você colocar um pensamento positivo no lugar daquele
pensamento negativo. Por isso que é muito importante a gente ter sonhos na vida, sabe? A gente ter um objetivo, ter meta, ter sonho. Eu falo também isso porque no Instagram, eu não sei, né, se alguém aqui que tá me assistindo no YouTube me segue lá no Instagram, eu posto os cortes, né? Tem alguns cortes que são polêmicos, tem outros que nem tanto, tem uns que geram bastante engajamento, enfim, né? E teve um que gerou muito, muito, muito engajamento, que foi inclusive um corte sobre direito que eu fiz no perfil Patrícia Daher, quando eu ainda fazia postagem de assuntos jurídicos. Agora eu tô tudo na lei, né? Enfim. E assim, gente, o meu objetivo, quando eu fiz o corte, não é causar briga, sabe? O meu objetivo é levar uma informação jurídica, é levar um conteúdo jurídico. Perfeito. Eu recebi muitas mensagens, assim, até nos comentários, assim, acho que mais de 1.000 comentários, 2.000, não sei, 4.000 comentários no TikTok, inclusive eu bati 1 milhão. E eu fiquei, assim, feliz. Só que tinha, óbvio, né, comentários bons e tinha comentários, gente, mas assim, que eu falei, meu Deus, né? E eu não dá nem tempo de ler, porque como é muita coisa, você não fica ali na vida corrida, você não fica lendo, né? Parando pra ler. Mas eu lembrei muito do ataque, né? Que a filha do Roberto Justo sofreu. Não sei se estão acompanhando na internet, a Ana Paula. E um dos ataques que eu recebi foi uma pessoa me chamou no direct e falou coisas bem pesadas assim, que desejava inclusive a minha morte. E na hora, gente, como eu não, assim, nunca ninguém me falou isso, tá? Nunca. Graças a Deus, nunca ninguém tinha me falado isso. Na hora que eu li a mensagem, sabe quando, assim, eu fiquei espantada com a mensagem de uma pessoa que não me conhece e que eu só tava levando ali um conteúdo, né, jurídico, e a pessoa foi e falou as coisas horríveis, ele desejou minha morte. Na hora eu vi aquilo, né, e eu falei, nossa, gente, como que alguém pode fazer isso, né, escrever assim pra outra pessoa? E aí o pessoal, nossa, e aí, você não ficou mal? Não ficou... Na hora eu não fiquei, gente, eu não fiquei com medo, nada, na hora eu fiquei assim, sabe quando você fica... Sei lá, eu fiquei meio perplexa, porque pra mim é uma coisa tão surreal alguém virar pro outro e falar um negócio desse, né? Fiquei meio sem saber, assim. Mas eu tenho um objetivo, né, com o Instagram, como eu tenho um objetivo com o canal do YouTube. Então, eu olho o meu objetivo, eu olho a minha meta, entende? E eu não deixei de produzir conteúdo, né? Não deixei de continuar meu trabalho, não entrei em discussão, não bati boca. Por quê? Porque o meu objetivo, ele é maior. O meu sonho, ele é muito grande, né? Ele é maior do que esse tipo de bobagem, assim, sabe? Ah, é porque isso é ridículo, não sei o que lá. Então, eu não me importo, sabe? Assim, eu tô sendo bem honesta com vocês, isso não me barra. Eu tive uma amiga minha, por exemplo, que tava produzindo conteúdo na internet. Há muitos anos atrás, ela parou porque ela começou a sofrer ataques na internet. E ela falou que isso, inclusive, abalou o psicológico dela. Ela foi passar por psicólogo. E ela falou, nossa, eu vi até uns comentários lá no pessoal comentando, parte xingando. Você não fica? Eu falei, não, porque eu tenho algo maior na frente. Então, eu não olho para isso. Eu olho lá na frente, né? Eu olho lá na frente, eu olho onde eu quero chegar. E é isso que eu digo para você. Olhe para onde você quer chegar. Sempre, né? Sempre para onde você quer chegar. Se você quer eliminar peso, se você quer treinar melhor, se você quer conquistar um carro, uma casa, se você quer ter um relacionamento de valor, olhe para onde você quer chegar, sabe? E entenda tudo aquilo que vem acontecendo até você chegar lá na frente, faz parte do processo. Faz parte do processo. Sabe quando você tem que subir uma montanha e você tá escalando e tem as dificuldades
E aí quando você chega no topo, você olha para baixo e você fala: "Nossa, valeu muito a pena". É isso. Então, você tem que estar ali, você tem que mirar o topo da montanha. É exatamente isso. E na hora que tudo começar a dar errado na sua vida, tudo, gente, tudo, exatamente tudo, tá? Você tem que olhar, você tem que elevar a sua mente, seu pensamento, se conectar e olhar lá na frente, no teu sonho, no teu objetivo e falar: isso vai passar. E você tem que falar isso com propriedade, você tem que falar isso com firmeza, você tem que falar isso com autoridade. Eu gosto muito de usar a palavra profetizar, né? Eu gosto muito disso. Tava conversando com meu irmão e ele veio contar uma situação pra mim, né? E aí eu tava na casa da minha mãe e tudo mais, conversando com ele, eu olhei assim pra ele e falei pra ele assim: "Olha", né? Chamei o apelido dele e falei assim: "Olha, eu profetizo isso na sua vida. Eu estou profetizando agora. Eu estou com propriedade, eu estou com autoridade te falando, profetizando que isso deu certo. Isso deu certo". Falei: "Só que você tem que acreditar muito dentro de você. Não tem como eu te ensinar isso. Não tem como eu te ensinar isso". Sabe? Quando você... se às vezes você passa por uma situação que você fala: "Caramba, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar". Sabe? Assim, gente, é muito forte isso, é muito surreal. Eu já passei por várias situações dessa na minha vida, de realmente falar assim: eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar. É exatamente isso. É exatamente isso. É uma certeza muito grande. E outra coisa, o que fazer quando tudo parece dar errado? Será que tá dando errado mesmo? Será que literalmente tá dando errado? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque quando a gente está no emprego e a gente, por exemplo, sofre uma demissão, né? Você é dispensado ali. Se você tem boleto para pagar, sabe? E se você, gente, e literalmente, se você é dispensado e a empresa te dispensa sem justa causa e você tem um fundo de garantia depositado para sacar e você sabe que a empresa te entrega as guias do seguro-desemprego, você tem ainda como respirar. Mas eu já peguei casos de clientes que foram dispensados e não tiveram sequer o pagamento de verba rescisória. Foram dispensados com uma mão na frente e outra atrás. E assim, e é desesperador. Porque a pessoa tem conta para pagar, a pessoa não tem fundo de garantia para sacar, não tem seguro-desemprego para receber, não tem verba rescisória. Tá entendendo? E aí ela te procura para entrar com uma ação, né, naquele desespero realmente. Enfim. Então, quando você pensa assim: "Cara, minha vida acabou, né? Eu vou fazer o que da vida?". E de repente surge um emprego lá maravilhoso. E aí Deus já estava ali preparando para você. Por isso que eu falo, sabe? Às vezes ninguém perde. Às vezes a gente acha que perde as coisas, né? Ah, perdi o emprego, terminei um relacionamento sofrendo. Você não sabe ali na frente, né? Você literalmente, você não sabe ali na frente o que te espera. Eu tava vendo um corte, um reel com um médico no Instagram, Dr. Ítalo, acho que é Ítalo o nome dele. Eu não vou saber o nome correto, o nome completo dele, mas ele é bem conhecido na internet, é um psiquiatra. Enfim, ele tem casado com a Sâmia, também uma médica. E eles têm acho que uns 7, vai pro 8º filho.
Eles estão super, né, bem, assim, sei lá, milionário mais ou menos, né? Milionário, sim, pelo que passa, tudo que a gente vê. E eles passaram por vários momentos de dificuldade. E ele contou um caso num corte que ele falou o seguinte: a esposa dele, eles já tinham um filho e a esposa estava grávida do segundo filho. Veio dar notícia para ele que estava grávida do segundo. E na hora acho que ele pensou assim: meu, eu vou fazer como? Porque não tenho dinheiro. Tipo, eles estavam, acho que ele estava desempregado. Eles estavam passando assim por muita dificuldade mesmo, sabe? Muita dificuldade. E ele tinha mandado vários currículos e aí ela disse, ele falou: "Não, tudo bem, né? Tá grávida, a gente vai criar e tudo mais. Estamos aqui para isso". E aí acho que uma semana depois ou alguns dias depois, ele recebeu uma ligação convidando ele para ser diretor, médico diretor de acho que de um hospital, alguma coisa assim. Entende? Então é isso que eu digo, né? Se você tem uma crença, é importante você estar conectado a ela, é importante você ter uma mente forte. E eu não tem como não falar de Deus, né? Porque eu creio e eu falo assim: Deus fecha às vezes uma porta e abre 10 na sua frente. Só que você não pode ficar olhando para o problema, porque se você ficar olhando para o problema, você vai perder a oportunidade de olhar para as 10 portas que estão sendo abertas. Você não vai ver, você não vai enxergar. Lembra que a gente sempre fala de frequência? Sabe por que você não vai enxergar? Porque você tá na frequência da que você perdeu, né? Da porta que fechou, do problema. E problema, gente, é uma frequência negativa. Solução é uma frequência positiva. Coisas boas e positivas acontecem numa frequência positiva. Coisas ruins acontecem numa frequência negativa. Se você estiver focando aqui, você não vai conseguir enxergar o que está ao seu redor. Por quê? Porque você não acessa. Isso é muito louco. Você não acessa. Literalmente. Depois você fala: caramba, como eu não enxerguei? Não, você não enxergou e você não ia enxergar.